Pessoal, eu trouxe aqui para vocês essa calculadora que eu fiz aqui de dimensionamento de isolante térmico. Para contextualizar vocês, nessas semanas aí eu tive que fazer alguns projetos de algumas máquinas que iam escoar material aqui em altíssima temperatura, tá? E esse material, é claro, ia passar calor para a superfície aqui dessa chapa que ia receber esse material, transferir para fora, para a chapa de fora. Fora aqui, ela não poderia estar tão quente como essa. Então, entre elas, a gente coloca um isolante térmico. Mas como que eu vou saber qual que vai ser a temperatura externa? Como que eu vou saber qual que é a espessura e o tipo do isolante que eu tenho que usar? Então, eu fiz diversos estudos, né, desenvolvendo esses projetos. Um dos estudos que eu fiz foi desenvolver essa calculadora aqui rápida. Ela foi verificada como? Primeiro, ela foi verificada com software de elementos finitos. Para vocês terem uma ideia, a margem de diferença entre o resultado que eu obtenho nessa calculadora e fazendo análise por elementos finitos foi de menos de 5%. E também teve validação em teste prático, tá? Na empresa que eu trabalho, a gente fez um teste físico mesmo, com um modelo de uma chapa, né? Pegamos duas chapas, colocamos um isolante no meio, um sanduíche, aquecemos a chapa com maçarico até ela chegar na nossa temperatura de trabalho para verificar qual seria a temperatura externa. E validamos tanto o estudo por elementos finitos, quanto o método de cálculo que depois eu usei para fazer essa calculadorazinha aqui. Então, como é que funciona? Você tem uma chapa, vamos dizer assim, que no meu caso é uma chapa, que ia estar aqui escoando a todo momento material a 700 graus. Tá ok? A espessura dessa chapa aqui, que está aqui o L1, é de 4 milímetros. Então aqui, como na calculadora está em metro, você pode colocar aqui igual, 4 dividido por 1000, para converter para metro, 4 milímetros dividido por 1000, converte para metro. A condutividade desse material aqui era 14. Tá? 14 watts por metro por grau Celsius. A espessura do isolante, aqui pra gente, vamos colocar aqui como demonstração, uma espessura de 50 milímetros. Tá? Então aqui, 50 dividido por 1000. Que dá 0,05 metros. Essa é a espessura do isolante térmico. A condutividade desse isolante, no meu caso ali, era 0,18. A espessura da chapa externa, que eu queria que ficasse com uma temperatura bem menor do que 700. Por quê? Porque a pintura dela ia estragar se ela ficasse com uma temperatura muito maior. As propriedades mecânicas dela iam ser duramente afetadas por essa temperatura. Já essa chapa aqui era de um material especial. Então aqui, a espessura dessa chapa de fora aqui era 5 milímetros. Eu vou colocar aqui 5 dividido por 1000. E a condutividade dela é 45. Uma chapa de aço carbono A36 aí comum no mercado. Essa chapa aqui de fora. Aqui, quando eu coloco aqui esses dados, ele já calcula o fluxo de calor. O que é esse fluxo de calor? É o fluxo de calor que está passando por essa área. Tá? Se eu tenho essa superfície a 700 graus em uma área de 1 metro quadrado, vai ser essa quantidade de calor aqui que vai estar passando em watts, ou seja, em joule por segundo. Se eu aumentar aqui essa área, aqui também aumenta proporcionalmente. Okay? Então, vou deixar aqui 1. Porque, como a minha intenção era saber a temperatura externa dessa chapa, a área aqui não vai importar. Porque se eu aumento aqui, como todas essas áreas aqui são iguais, vai aumentar também aqui. A temperatura vai permanecer na mesma proporção. Quando a gente terminar o cálculo, eu vou mostrar para vocês. Então, vou voltar aqui para 1. O coeficiente convectivo, essa chapa aqui ia estar em contato com o ar, em um ambiente que não tem ventilação forçada. Então, a gente, nesses casos, usa 10. A temperatura do ar aqui, no entorno, mais longe o suficiente do equipamento, no entorno, na região onde esse equipamento, essa máquina ia ser colocada, que fica em torno ali de 30 graus. Então, a gente coloca 30 graus aqui. Tá? E aqui é a precisão. Como que a calculadora funciona? Você vai estimar aqui a temperatura externa, tá bom? E quanto mais ela chegar perto do 1, para você não ficar jogando aqui valores no escuro, quanto mais ela chegar perto do 1, mais perto ela está do resultado certo. Tá? Então eu vou colocar aqui que a minha temperatura externa nesse ponto aqui vai ficar com 300 graus. A precisão ficou 5,2. Ou seja, se a precisão tiver maior do que 1, é porque essa temperatura tem que cair. Ou seja, a temperatura que vai ficar aqui é menor do que essa que a gente colocou. Vamos colocar aqui 200. Tá vendo? A precisão já foi para 2. Vamos colocar aqui 120, precisão de 0,8. Quando essa precisão aqui cai para menos de 1, aí é porque você tem que subir essa temperatura aqui. Então vamos colocar aqui 135. Chegou em 1. E quando ela fica em uma precisão boa, aceitável, que dá para você prosseguir, ele também fica verdinho. Tá bom? Então, para essa situação aqui, com um material ali de 700 graus escoando continuamente, de forma que essa chapa também vai ficar 700 graus, do outro lado, eu teria 135 graus nessa chapa aqui. Se eu quiser diminuir mais essa temperatura, o que eu posso fazer? Ou trocar o isolante, ou aumentar a espessura do isolante. Vamos aumentar aqui para 75 milímetros para a gente ver. Ó. Igual 75 dividido por 1000. Espessura do isolante agora. Como a gente aumentou a espessura do isolante, essa temperatura vai cair. Então vamos colocar aqui 100. Foi aqui para 0,9, significa um pouquinho maior. Vamos para 105, pronto. Aumentando a espessura do isolante para 75 milímetros, a temperatura fica 105. Uma coisa importante, pessoal, para vocês entenderem. Aqui entra calor, tá? A temperatura está de acordo com o que a gente coloca aqui. E desse outro lado, a gente tem essa temperatura fria. Essa temperatura fria,
ela tá menor, porque calor ficou retido no isolante, e aqui a gente tem ar desse lado aqui. Então o que essa calculadora considera? A perda de calor dessa chapa para o ar e a emissão de calor dela por radiação. Então ela solta a energia que ela recebe de duas formas, tá? Porque o ar está roubando o calor dela e porque ela emite a radiação por estar numa temperatura mais alta, né? A emissão de calor por radiação. Essa emissão ela é tão mais alta quanto a temperatura for mais alta. A certas temperaturas ela vai ficar muito mais alta, tá bom? Então por isso que isso não é um cálculo linear. Se vocês notarem, se você aumentar a espessura do isolante, não vai diminuir a temperatura proporcionalmente, tá? O conceito importante é de suportar e isolar, tá bom? Porque muitas vezes alguns profissionais entram nos catálogos dos fabricantes de isolante térmico e ele vê lá, suporta 1000 graus, tá bom? Cuidado com isso, porque suportar é diferente de isolar. Se ele suporta, por exemplo, 1000 graus, quer dizer que ele não perde suas propriedades, ele não fica inútil quando chega aqui a 1000 graus. Ele suporta trabalhar a 1000 graus de temperatura. Porém, não significa que ele isola 1000 graus. O isolamento, ele depende da minha condutividade térmica e da espessura do isolante. Então, por essa calculadora aqui, você consegue calcular qualquer tipo de isolamento. Digamos que você tem uma telha e você quer isolar ela, não quer deixar passar, quer que a temperatura aqui, a temperatura interna esteja menor, para passar menos calor para você. E você pode colocar um isolante térmico. Usar essa calculadora, por exemplo, para calcular. Basta você medir a temperatura da superfície que você quer isolar, né? Com um medidor a laser você consegue pegar a temperatura, e por essa calculadora você calcula o isolante, o tipo de isolante. Essas propriedades aqui você pega pelo material e você vai encontrar diversos fabricantes, e lá na ficha técnica dos isolantes vai ter esse valor aqui para você fazer cálculos, tá bom? O coeficiente convectivo é devido ao calor de convecção entre a chapa e o ar. Ventilação forçada, esse valor vai ser maior. E a temperatura do fluido, a temperatura do ar ali do entorno do equipamento. É uma calculadora muito simples de ser usada, muito bacana, e que ajuda bastante a fazer um estudo rápido.